Então, pessoal, boa tarde para todos vocês. Um abraço aí, virtual. Que Deus abençoe cada um de vocês, onde quer que vocês estejam neste momento. Bem, gravei esse vídeo aqui para dizer para vocês que eu fiz esse grupo aí, comunidade, com os avisos, né, que eu necessito colocar. Por exemplo, abri aqui um ponto de pregação na minha casa, aqui no Jacipó, meu esposo Ailton. E todo dia de domingo vai haver culto aqui na nossa casa. E aí eu vou deixar aí um aviso para vocês nesse vídeo, né, que eu estou fazendo agora, que vocês podem vir, né, a partir das 3 horas, né, todo domingo. Vai ter aqui um pastor, o pastor Valdemar, ele vai estar aqui ministrando o ensino. E o ministério que ele traz é do profeta William Marion Brana, não é um ministério diferente. De igreja local aqui em Santo Estevão, Igreja Tabernáculo da Fé, tem ponto de pregação aí, viu? E ele tem a igreja dele aí perto do Clube Quatro Estação, que é sexta-feira. E vocês podem vir para aqui e podem ir para lá com ele, quando vocês ficarem aí por dentro, né? E outra, eu fiz esse vídeo aqui agora porque eu vou, às vezes, né, eu posso colocar culto ao vivo, né? Diretamente aí, né, no grupo da comunidade aí. E às vezes eu vou colocar o vídeo, né? Já foi filmado aqui. E também gosto de louvar o Senhor, gosto de fazer vídeo, gosto de conversar aqui com vocês sobre assunto da Bíblia Sagrada. Não é nada demais. Louvores, reflexões, meditações, leitura de salmos, leitura de histórias, meditações e interpretação da Bíblia, tá bom? E aí eu peço que vocês não saiam do grupo, né? Porque às vezes eu envio louvores também de outros cantores, né? Evangélicos, cristãos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E para não ficar só nos avisos, só nas minhas palavras, eu tenho um tema aqui, né? Que foi até com eu ouvi o pastor José Saraiva. Ele é um pastor da Assembleia de Deus de São Paulo, né? Ele ministra ensinos, né? Bacharelado, bacharel médio, básico. E que quem quiser é só procurar no YouTube José Saraiva. Então eu vou pegar um tema que eu desenvolvi aqui com ele e vou deixar aqui no vídeo para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Fala sobre a origem dos anjos. Vocês já ouviram falar em anjos? Vocês acreditam em anjos? Pois é a origem dos anjos. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Salmo 53, versículo 6. Porque neles foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês e conferir aí os capítulos e versículos que eu estou citando aqui, viu? Muito se tem escrito no mundo escolar e religião acerca dos anjos, explorando a credulidade de pessoas espiritualmente crentes e superioridade, induzindo-os a conceituações erradas e falsas sobre o mundo espiritual. Nessa lição, procuraremos aclarar a verdade e a realidade do assunto, segundo a revelação feita pela Bíblia Sagrada. Etiologia da palavra angiologia. O termo angiologia vem de duas palavras gregas, ângelo, que significa anjos, e logia, que significa estudos. Portanto, o termo angiologia significa estudo ou doutrina dos anjos. Nota linguística. O termo anjo vem do hebraico e significa malak. É do grego ângelos. E do grego ângelos. Os dois termos dão significados de mensageiros. Em ambas as línguas, estas palavras podem ser usadas tanto para referir-se aos mensageiros, e em ambas as línguas, essas palavras também podem ser usadas tanto para referir-se a mensagens celestiais como aos humanos. Para fazer tal distinção, Jerônimo, ao traduzir a Bíblia para o latim, utilizou-se do termo nuntius para nomear os mensageiros meramente humanos. No dicionário
teológico. Desta forma, na Vulgata Latina, o vocábulo ângelos é usado única e exclusivamente para designar os celestiais. Bem, vocês já ouviram falar sobre anjos, né? Mas vocês já ouviram falar como os anjos foram criados? Segundo nós lemos, nós sabemos que foram os anjos chamados à existência pela ação direta da palavra de Deus. Ou seja, Deus apenas chamou e eles veio à existência. Pela palavra do Senhor foram feitos céus e terra, o exército deles pelo espírito da sua boca. Salmo 33, versículo 6. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Salmo 148, versículos de 2 ao 5. Item 2. Quando os anjos foram criados? Quando? A Bíblia não nos declara com clareza a respeito do tempo em que os anjos foram criados, mas deduzimos que eles, juntamente com todos os seres espirituais, foram criados antes das coisas materiais, porque o invisível precede o visível, o espiritual procede o material. Está escrito em Hebreus 11, versículo 3, no Novo Testamento. Quando as estrelas da alva juntam e alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Está escrito lá em Jó 38, versículo 6. Então, pessoal, vocês têm curiosidade sobre anjos? Embora que a gente não pode adorar os anjos, nossa adoração é somente ao Criador, né? A habitação dos anjos. Ao estudarmos várias classes angelicais, entendemos que estas não são distintas por várias atividades e se manifestam nos vastíssimos espaços das regiões celestiais. Nos vastíssimos espaços das regiões celestiais, me desculpe. A Bíblia declara ainda que os anjos de Deus são organizados em milícias espirituais que povoam os céus e são distribuídos em distintas ordens e graus. Está escrito em Lucas, capítulo 2, versículo 13, e em Mateus, capítulo 26 e 53. Trata-se, portanto, de uma habitação numa dimensão celestial. Os anjos são seres espirituais. O autor da Epístola aos Hebreus os chama de espíritos ministradores, em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Eles são espíritos criadores, criados sem corpos materiais. Os anjos são espíritos criados sem corpos espirituais. Os anjos, eles não têm sem corpos materiais, desculpem. Eles não têm corpos materiais como nós temos, entendeu? Nesse aspecto diferente de nós, que somos espírito com corpo físico, os anjos não têm corpo físico. Portanto, as limitações físicas próprias dos humanos, os anjos não têm. Eles são superiores os materiais e não estão sujeitos à lei de gravidade. Então, eles estão superiores a corpos materiais e não estão sujeitos à lei da gravidade. Por isso, podem locomover-se de um lugar para o outro com extrema rapidez. Várias aparições angelicais indicam essas características. Está em Gênesis 18, do versículo 1 ao 10, e Gênesis 28, do 10 ao 22. Billy Graham diz em seus livros que anjos são agentes secretos de Deus, que, segundo aparece, os anjos têm a capacidade de mudar a aparência e de transportar-se como no relâmpago da suprema corte do céu para a terra e retornar numa fração de segundos. Eles voam bem rápido, é como se um raio descesse do céu rapidamente e volta com um raio. Eles só vêm aqui na terra só na hora do perigo, que alguém precisa de ajuda. A morada dos anjos é lá no céu, eles não moram na terra. Eles moram no céu. Eles não possuem corpos físicos, porquanto possuem assumir formas físicas, passa a assumir forma física quando
Deus lhe preserva missões especiais. Martinho Lutero, o grande reformador alemão, define tais seres da seguinte maneira: o anjo é uma criatura espiritual sem corpo físico, criado por Deus, para o seu serviço, a cristandade e da igreja. Então, os anjos, eles não possuem corpo material e eles viajam bem rápidos e em fração de segundo. Os anjos, eles voam rapidamente. Quando alguém precisa de ajuda, eles socorrem imediatamente. Porém, os anjos, eles não habitam na terra, mas eles acampam ao nosso redor. Está lá em Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Anjos vivem no céu. Anjos, alguns deles têm asas, outros não têm asas. Os que têm asas são os querubins. Não é obrigatório os anjos ter asas. Os que viveram lá no céu e se rebelaram contra Deus. O príncipe Lúcifer foi um dos anjos, né, que viveu lá no céu. Só que ele se rebelou contra Deus. Ele disse que ele ia subir acima das alturas de Deus e lá ia exaltar o seu trono e seria igual a Deus. Porém, Deus o expulsou do céu, né? E com ele uma terça parte dos anjos caíram juntos para as mais baixas regiões inferiores da terra. E hoje eles não são mais chamados de anjos, mas sim de demônios. O Lúcifer, ele era um anjo querubim. Ele andava sobre as terras, as pedras afogueadas de Deus. Só que ele se rebelou contra Deus e ele não tem perdão. Porém, os anjos serão julgados, né? Os demônios, eles serão julgados. Lúcifer não tem julgamento, vai diretamente ao lago de fogo. E, quer dizer, os anjos, eles têm existência, né? Porém, eles não são eternos. Um dia eles podem morrer. Os anjos, eles não têm vida eterna. Amém? Deixa aí seu like, compartilhe meus vídeos, faça seus comentários. Se inscreva no meu canal de Marinalva Machado, aí no YouTube. Um abraço para vocês, um cheiro. A paz do Senhor Jesus. Fica com Deus. Amém?